Senhoras e senhores, bom dia. No dia de hoje, a bandeira será hasteada ao meio-dia. O horário diferenciado é para que no seu dia a bandeira nacional brasileira receba a luz do sol no seu momento de maior intensidade. Seja o centro das atenções e não projete sombra sobre o solo pátrio. Prestigiam esta solenidade o excelentíssimo senhor general de brigada Luiz Carlos Rodrigues Padilha, capitão de corveta Cláudio Luiz Estrela Pereira, da Capitania Fluvial de Porto Alegre, professor Júlio César Benítez Teixeira, presidente da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul, brigadeiro Paulo Roberto de Carvalho Ferro, presidente do Conselho Consultivo da Liga da Defesa Nacional, professor Lineu Chemelo, presidente do Conselho Fiscal da Liga da Defesa Nacional, coronel Álvaro Raul Cruz Ferreira, primeiro vice-presidente da Liga da Defesa Nacional e presidente da Legião Altiva da Brigada Militar, coronel Marco Dangui Pinheiro, segundo vice-presidente da Liga da Defesa Nacional, senhor Augusto Frederico Ferreira Schuch, maestro da Banda Racional Universo em Desencanto e demais integrantes, senhor Erlon Jacques, guardião da Igreja Positivista de Porto Alegre, senhora do Lions Clube, senhora Cecília, grupo escoteiro Bento Gonçalves, diretores e associados da Liga da Defesa Nacional e demais convidados. Participaram desta caminhada as seguintes entidades parceiras da Liga da Defesa Nacional: a Associação dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, a Associação dos Veteranos da Polícia do Exército, Igreja Positivista de Porto Alegre, Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, Confraria dos Ex-Integrantes da Serraria, CONEX, Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, Seção Porto Alegre, Associação Brasileira de Integrantes do Batalhão de Suez, Associação dos Veteranos Paraquedistas do Exército Brasileiro, Legião da Reserva Altiva da Brigada Militar, Associação dos Oficiais R2 do Rio Grande do Sul, CPUR Porto Alegre, a União dos Escoteiros do Brasil, Federação das Bandeirantes do Brasil, Banda Racional Universo em Desencanto, Corpo Voluntário de Socorro e Resgate do Rio Grande do Sul de Gravataí e a Ordem dos Cavaleiros do Brasil. Serão apresentadas as seguintes bandeiras históricas do Brasil, conduzidas por confrades da Confraria dos Ex-Integrantes da Serraria. Bandeira da Ordem de Cristo, de 1332 a 1651. A Ordem de Cristo, rica e poderosa, patrocinou as grandes navegações lusitanas e exerceu grande influência nos 2 primeiros séculos da vida brasileira. Bandeira Real, 1500 a 1521. Era o pavilhão oficial do Reino Português na época do descobrimento do Brasil e presidiu todos os acontecimentos importantes havidos em nossa terra até o ano de 1521. Como inovação, apresenta pela primeira vez o escudo de Portugal. Bandeira de Dom João III, 1521 a 1616. O lábaro desse soberano, cognominado ou colonizador, tomou parte em importantes eventos de nossa formação histórica, como as expedições exploradoras e colonizadoras, a instituição do governo geral da Bahia em 1549 e a posterior divisão do Brasil em 2 governos, com a outra sede no Maranhão. Bandeira do domínio espanhol, 1616 a 1640. Este pendão, criado em 1616 por Felipe II da Espanha para Portugal e suas colônias, assistiu às invasões holandesas do Nordeste e o início da expansão bandeirante, propiciada em parte pela União Ibérica. Bandeira da Restauração, 1640 a 1683. Também conhecida como de Dom João IV, foi instituída logo após o fim do domínio espanhol,
para caracterizar o ressurgimento do reino lusitano sobre a Casa de Bragança. A orla azul alia a ideia de pátria, o culto de Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser a padroeira de Portugal no ano de 1646. Bandeira do Principado do Brasil, 1645 a 1816. O primeiro pavilhão elaborado especialmente para o Brasil. Dom João IV conferiu ao seu filho Teodósio o título de Príncipe do Brasil. A esfera armilar de ouro passou a ser representada nas bandeiras de nosso país. Bandeira de Dom Pedro II de Portugal, ano de 1683 a 1706. Essa bandeira presenciou o apogeu da epopeia bandeirante, que tanto contribuiu para a nossa expansão territorial. É interessante atentar para a inclusão do campo em verde, que voltaria a surgir na bandeira imperial e foi conservada na bandeira atual adotada pela República. Bandeira Real século XVII, ano 1600 a 1700. Essa bandeira foi usada como símbolo oficial do reino ao lado dos 3 pavilhões já citados: a bandeira da Restauração, a do Principado do Brasil e a bandeira de Dom Pedro II de Portugal. Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, ano 1816 a 1821. Criada em consequência da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido em 1815, presidiu as lutas contra Artigas, a incorporação da Cisplatina, a Revolução Pernambucana de 1817 e, principalmente, a conscientização de nossas lideranças quanto à necessidade e a urgência de nossa emancipação política. Bandeira do Regime Constitucional, ano 1821 a 1822. A Revolução do Porto, em 1820, fez prevalecer em Portugal os ideais liberais da Revolução Francesa, abolindo a monarquia absoluta e instituindo o regime constitucional, cujo pavilhão foi criado em 21 de agosto de 1821. Foi a última bandeira lusa a tremular no Brasil. Bandeira Imperial do Brasil, ano de 1822 a 1889. Criada por decreto de 18 de setembro de 1822, era composta de um retângulo verde e nele escrito um losango em ouro, ficando no centro deste escudo de armas do Brasil. Assistiu o nosso crescimento como nação e a consolidação da unidade nacional. Bandeira Provisória da República, 15 a 19 de novembro de 1889. Essa bandeira foi hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio, após a proclamação da República, e no navio Alagoas, que conduziu a família imperial ao exílio. Bandeira do Brasil, adotada pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889, e permanecerá para sempre como símbolo que de forma mais fiel espelha a nossa pátria. Convidamos para hastear a bandeira nacional brasileira o senhor Júlio César Benites Teixeira, presidente da Liga da Defesa Nacional do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiramente, será tocado o hino nacional brasileiro para hasteamento, após todos cantaremos o hino. Tropa, peça, continência individual em fora. Convidamos os presentes a ouvir o hino nacional brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada, e música de Francisco Manuel da Silva, sob a regência do maestro primeiro-tenente Carlos Alberto, da banda da 3ª SG. Olha a garganta do cara, cheio.
Bendita sejas, bandeira do Brasil. Bendita sejas pela tua beleza. És alegre e triunfante. Quando te estendes a viração, espelha sobre nós um canto e um perfume, porque a viração que agita passou pelas nossas florestas, roçou as toalhas das nossas cataratas, rolou no fundo dos nossos grotões agrestes, beijou os pícaros das nossas montanhas, e de lá trouxe o bulício e as frescuras que entrega ao teu seio carinhoso. O teu verde da cor da esperança é a perpétua mocidade da nossa terra, a perpétua meiguice das ondas mansas que se espreguiçam sobre as nossas praias. O teu ouro é o sol que nos alimenta e excita. Pai das nossas searas e dos nossos sonhos, nome de fartura e de amor, fonte de inesgotável alento e de beleza. O teu céu azul é o céu que nos abençoa, inundando de soareiras ofuscantes, de luares mágicos e de enxames de estrelas. E o teu Cruzeiro do Sul é a nossa história, as nossas tradições e a nossa confiança, as nossas saudades e as nossas ambições. Bendita sejas pela tua bondade, cremos em ti. Por esta crença, trabalhamos e penamos. A tua sombra viçam os nossos sertões, cavados em vales meigos, içados em breias fecundas, levantados em serras majestosas e que se esconde em torvelins, de existências e tesouros virgens, fluem as nossas águas e vertentes, em que circula a nossa soberania e o nosso comércio. Agora, derramadas em torrentes generosas, agora precipitadas em rebojos esplêndidos, agora remansadas entre selvas e colinas, e sorriam os nossos campos, cheios de lavouras e de gado, cheios de casais modestos, felizes no suado labor e na honrada paz. Bendita sejas, e para todos sempre expande-te, desfralda-te, palpita e resplandece uma grande asa sobre a definitiva pátria, e queremos criar forte e livre, pacífica, mas armada, modesta, mas digna, dadivosa para os estranhos, mas antes de tudo maternal para os filhos, liberal, misericordiosa, suave, lírica, mas escudada de energia e prudência, de instrução e de civismo, de disciplina e de coesão, de exército destro, de marinha aparelhada, para assegurar e defender a nossa honra, a nossa inteligência, o nosso trabalho, a nossa justiça e a nossa paz. Bendita sejas para todo sempre, bandeira do Brasil.